Encontro 53, hoje é dia 11 de março de 2018. Começamos o Evangelho. Abriu? Alguém abriu? Eita, abriu, então... Não, esse é aí mesmo. Esse lado? Desse ou desse? Não, eu li assim. Então é o 24 e tem 11. Capítulo 24? Capítulo 24 e tem 11. Não são os que gozam saúde que precisam de médico. Na versão dela, os sãos não têm necessidade de médico. É aquele de primeira tradução, né? A tradução arcaica. Aqui, a Rita vai ler. Rita lê? Tá. Capítulo 24. O são não tem necessidade de médico. 11. Jesus estando à mesa na casa desse homem, Mateus, aí vieram muitos publicanos e pessoas de má vida que se assentaram à mesa de Jesus e seus discípulos. O que os fariseus, tendo em visto, disseram aos seus discípulos: por que vosso mestre come com os publicanos e pessoas de má vida? Mas Jesus, tendo-os ouvido, disse-lhes: os sãos não têm necessidade de médico, mas os doentes. São Mateus, capítulo 9, versículo 10, 11 e 12. Jesus se dirigia, sobretudo, aos pobres e aos deserdados, porque são os que têm maior necessidade de consolações. Aos cegos dóceis e de boa fé, porque pendem para ver, e não aos orgulhosos, que creem possuir toda a luz e não ter necessidade de nada. Essas palavras, como tantas outras, encontraram sua explicação no Espiritismo. Admira-se, por vezes, que a mediunidade seja concedida a pessoas indignas e capazes de fazer mau uso dela. Parece, disse, que uma faculdade tão preciosa deveria ser atributo exclusivo dos mais merecedores. Digamos primeiro que a mediunidade se prende à disposição orgânica do qual o homem pode ser dotado, como a deve ser, a deve ver, de ouvir, de falar. Não há uma da qual o homem, em virtude de seu livre-arbítrio, não possa abusar. E se Deus não houvesse concedido a palavra, por exemplo, senão aos que incapazes de dizer coisas más, haveria mais mudos que falantes. Deus deu ao homem a faculdade e o deixa livre para usá-las, mas pune sempre aquele que as dela abusa. Se o poder de comunicar com os espíritos não fosse dado, senão aos dignos, qual daqueles que ousaria pretendê-lo? Ou estaria, aliás, o limite da dignidade ou indignidade? A mediunidade é dada sem distinção, a fim de que os espíritos possam levar a luz em todas as fileiras, em todas as classes da sociedade. Ao pobre como ao rico, aos sábios para fortalecer no bem, aos viciosos para corrigir. Estes últimos não são os doentes que têm necessidades de médicos, porque Deus, que não quer a morte do pecador, o privaria do socorro que pode tirá-lo do lamaçal. Os bons espíritos vêm, pois, ajudá-lo, e seus conselheiros, que ele recebe diretamente, são de natureza a impressioná-lo mais vivamente do que se os recebesse por outros caminhos. Deus, em sua bondade, para lhe poupar o trabalho de ir procurar a luz ao longe, lhe a coloca na mão. Não é bem mais culpado se não a considerar?
Poderá se desculpar por ignorância quando terá escrito ele mesmo, visto com os seus olhos, ouvido com os seus ouvidos e pronunciado com a sua boca a sua própria condenação? Se não aproveita, é então que é punido com a perda ou desmoralização de sua faculdade, do qual os maus espíritos se apoderaram para obsediá-lo e enganá-lo, sem prejuízo das aflições reais com que Deus atinge seus servidores indignos e os corações endurecidos pelo orgulho e egoísmo. A mediunidade não implica necessariamente em intercâmbio habitual com os espíritos superiores. É simplesmente a aptidão para servir de instrumento, mais ou menos flexível, aos espíritos em geral. O bom médium não é, pois, aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos, e não é assistido senão por eles. É nesse sentido somente que a excelência das qualidades morais tem tanto poder sobre a mediunidade. É que eu estava pensando essa semana que nós ficamos assim muito preocupados em descobrir como é que é o mecanismo da mediunidade, o domínio, um monte de coisa, precisa fazer uma coisa palpável. E a mediunidade é uma coisa extremamente simples e ela é dada, que eu acho, tá, como um cheque especial. Alguém que está devendo muito, então ela ganha um cheque especial para poder tentar diminuir um pouquinho as suas dívidas, como diria na Umbanda, diminuir um pouquinho a carga da sua canga que você carrega, tá? Então eu acho que isso daqui foi muito importante, porque eu fiquei por acaso pensando a semana inteira nisso, e ele falou, mediunidade é simples, sinceramente para mim é simples, não que o estudo não seja importante e que dele a gente não possa usufruir para melhorar, não é nada disso, mas o mecanismo ele é simples. Agora, as pessoas às vezes precisam um pouquinho mais de palpável, precisam de uma coisa que as coloquem, né, no meio. Para mim, mediunidade é super simples, sabe? E o uso dela é que depende aí de cada um. Se usar para o bem, mas pode usar também, não para o mal, como diz a irmã Ana, para as coisas não boas. Tá? Eu hoje lendo o livro aí do nosso estudo, né? Realmente, nos capítulos que eu li, ele tem uma fala quase que comum, assim, né? Que é justamente a necessidade do conhecimento, a necessidade do estudo, a necessidade da fé e a necessidade da prece, né? Que é o que vai... E da moral. Que são justamente esses elementos que vão como é que eu vou dizer? Vão auxiliar o médium no desenvolvimento, né? na sua atuação, né? Na atuação frente à mediunidade que ele tem. O bom uso disso. No auxílio, né? E aí ele se auxilia, né? E ele auxilia os outros, porque eu acho que por esse evangelho e pelo que eu li essa semana, é justamente um intercâmbio, né? É uma troca constante entre o mundo encarnado e o mundo desencarnado, né? Então existe essa organização e esse intercâmbio entre as pessoas. Então daí justamente a importância disso e do estudo do conhecimento, né? E da boa moral, né? Bem legal esse texto. Acho que esse trecho cabe bem com o que a gente está... Exato, total. Cabe bem não, cabe perfeitamente. O que a gente está estudando, né? Da mediunidade e tal, que, na verdade, a gente discutiu, acho que isso bastante na reunião passada, de que médium não é uma pessoa especial no sentido de mais avançada, né? O que vai ajudar ou não a avançar é justamente o bom uso,
dessa mediunidade, porque você não atrai só a importância da sintonia também, né? Que você não atrai só espíritos mais elevados, atrai espíritos também de outra, vamos dizer, não tão avançados. Então é um resumo do que a gente está estudando. Também acho. Muita riqueza nesse trecho do Evangelho, muita riqueza, que aponta muitas vezes as pessoas que não tiveram a oportunidade de estudar sobre mediunidade, elas acabam colocando o médium num pedestal, né? Atribuindo ao médium uma qualidade moral que não necessariamente ele tem. Até pode acontecer de ter, mas muitas vezes ele não. O fato dele ter esse canal de comunicação com os espíritos não faz dele por si só uma pessoa evoluída. Mas o Evangelho aponta que ele pode, a partir desse dom, né, como ele está em contato com o mundo espiritual, ele tem a oportunidade de auxiliar as pessoas, ele tem a oportunidade de fazer o bem às pessoas e, a partir disso, se beneficiar também, né, como se ele tivesse um canal expresso ao conhecimento, a oportunidade de acessar um conhecimento de uma forma muito mais direta e muito mais fácil do que as pessoas que não têm essa comunicação. E cabe a ele, ao seu comportamento a partir da mediunidade, ao uso que ele faz, como que ele pode utilizar não só para proveito das outras pessoas, mas para a sua própria evolução. Essa é a lição. E ele fala que não são os sãos, né, a quem vem o remédio, porque se assim fosse, eu reforçaria aquela ideia de que o médium seria um ser evoluído por si só, e só as pessoas evoluídas teriam o dom, e aí seria certamente um meio de comunicação quase não utilizado, porque quem são os evoluídos na Terra? São poucos, né, em proporção da população encarnada. E também é como a gente está vendo, se fosse assim, não haveriam os casos os próprios casos de obsessão, né? Que também, como a gente está vendo no livro, então não deixa de ser um caso de mediunidade não tratada e não estudada e não desenvolvida. Acho que é isso. Super casado. Como o próprio Jesus, ele sentou na mesa com os fariseus e com os publicanos, né? Isso querendo dizer que é o que ele falou: eu estou aqui para atender aos que necessitam e para atender aos bons também, mas ele estava ali para ensinar aqueles que precisam ser ensinados. Quanto à mediunidade, a gente sabe que todos somos médiuns, uns com poderes mais evidentes e outros não, que não tem uma mediunidade aflorada, como se diz, né? Isso não quer dizer que não sejamos médiuns, assim como nós vimos em todos os casos aqui, que mesmo as pessoas que são obsediadas, que estão sob efeito de entidades de espíritos maus, são médiuns, porque esses maus espíritos se comunicam através delas, falam por elas, então é uma mediunidade. Não é uma mediunidade aflorada, é uma mediunidade que está sendo aprendida e que pode ser desenvolvida, né? Eu acho que a gente
está estudando, está aprendendo muita coisa, está vendo que existem várias possibilidades, que são imensas as possibilidades, e que depende mesmo da pessoa, depende da sua aprendizagem, depende do seu caráter, da sua moralidade. O que não quer dizer que pessoas más não sejam médias e que usam essa mediunidade para efeito do mal. Eles são obsediados por espírito mal e desenvolvem essa mediunidade do mal. Eu vi aqui no livro que como é que se diz? Aquele hipnotismo, né? O hipnotismo que pode, o hipnotismo puro, que seria o bom seria para a evolução de todo mundo, mas existe o hipnotismo mal também. E aquele que pratica o hipnotismo mal também se torna uma má pessoa. Ele torna no fim ele vai acabar numa situação de obsessão, ou mesmo de possessão, né? Ele vai ser possuído pelos outros, pelos filhos que vão aproveitar dele. Eu acho que a mediunidade é isso, é uma série de situações, uma série de requisitos que são necessários para que ela se aflore. Eu acho que é isso. Mais algum comentário?